Já podeis dar pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade, o horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Senhoras, senhores, cá estamos nós de volta. E o impressionante é que cada semana que passa parece que é um tumulto cada vez maior. Eu tenho ouvido, através dos meus contatos, que hoje são muitos, né? Muito mais do que eu imaginava que um dia fossem, 1.500 de amigos no Face, 1.000 nos grupos do WhatsApp, fora os fora do grupo, mas não sei quantos, é muita gente envolvida e muita gente externando opinião. E é uma busca de informe muito interessante, que você passa a ter uma visão muito boa. Está circulando na internet uma pesquisa de opinião para presidente com 10 candidatos selecionados. E foi um trabalho que me chamou a atenção, primeiro porque é um trabalho honesto. Eu vi que ninguém pode votar 2 vezes, que o sistema rejeita. Já é um bom início. A segunda coisa é que foi feito por região natural, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, etc. Em todos eles, Jair Messias Bolsonaro dispara. E Lula nem sempre vem em segundo, não. Apesar de nós estamos tentando nos tornar, né, o país de Alibaba. Falta só o deserto, o resto tem tudo. Padrão para tudo que é lado, uns camelos. Camelos. Antigamente eram camelôs, mas agora são camelos mesmo. E é o caos total, está instaurado essa pátria, pobre pátria. E essa semana, alguns assuntos que eu trago aqui, nessa apreciação sumária, algumas questões que foram abordadas. É porque os meus grupos têm 90% das pessoas são conservadores, de direita, e tem uns 10% de pessoal de esquerda, né? Eu acho esse pessoal de esquerda muito legal, porque eles falam umas abobrinhas, uns abobrões, uns super abobrões, que permitem, então, que a gente consiga até debater. Como eles são de esquerda, mas é uma esquerda legal, porque são educados, né? São civilizados, são pessoas até boas, né? E que, infelizmente, tiveram algum acidente de trânsito com perda de massa encefálica, e isso permitiu que eles se tornassem um observador ou um apoiador de uma coisa chamada sinistra, a tal da esquerda. Bom, aí essa semana, nessa reunião do Grupo de Estudos Estratégicos para o Brasil Melhor, coisa maravilhosa, que nós mantemos aqui para garantir que esse país nunca se torne um país comunista, entre outras coisas, né? Várias perguntas foram suscitadas. Eu sou um alvo favorito porque sou o único militar que pertence a esse grupo de estudos. Então eles têm muita curiosidade. Aí umas senhoras que pertencem a esse nosso grupo veio de 4 pedras na mão. Vocês estão discriminando os trans,
os gays, os outros e os outros. Aí eu, caramba, peraí, estão questionando o quê? Que o militar, porque tem vários tipos de militares. Tem o militar profissional, o oficial, que vai para a academia militar, escola preparatória, e tem uma carreira de 30, 40, 50 anos pela frente. O outro é o sargento, que vai para a escola de sargento das armas, ou por várias escolas de sargentos técnicos, administrativos, que também são profissionais de carreira. Tem oficiais temporários, tem sargentos temporários, e tem as praças, o soldado, o cabo, o soldado, a grande maioria que serve durante 10, 11, raramente 12 meses, e que no final do ano vão embora formados cidadãos. Muito bem. Então, tem que saber a quem que essa pessoa está se referindo, qual é o pensamento dela sobre a incorporação no exército de sexos variados. O problema primeiro é que o exército tem padrões diferentes. O exército não é um botequim de emprego de qualquer um, que aliás interfere estupidamente dentro dos nossos concursos, né? Estupidamente. Nós não podemos ter no exército pessoas obesas, entrar no exército obeso. Não temos pessoas que podem entrar com deficiências físicas, viciados em droga, em álcool, gordos demais, magros demais, sem aptidões atléticas. O exercício da profissão militar, ela exige uma estrutura física muito equilibrada, muito quase perfeita, porque a carreira militar ela não tem parâmetros de repouso, ou parâmetros de alimentação, ou parâmetros que você possa fornecer, o que a lei determina que você forneça a um empregado, por exemplo. Por exemplo, nós passamos, às vezes, 15, 17, 18, 20 dias no campo. Quando você significa no campo, significa que você ou vai comer uma comida quente de vez em quando, uma ração de vez em quando, ou não vai comer nada num outro de vez em quando. E para isso, você tem que ter uma estrutura física perfeita. Imagina se nós temos um menino homossexual, que de repente chegou na hora do almoço, na instrução de sobrevivência, a panela de feijão cai no chão, quer dizer, eles jogam. Aí diz, não tem comida hoje. Aí o cara começa a dar um chilique lá, porque não foi bem tratada. E que absurdo é essa de ter um soldado apaixonado pelo tenente, o capitão pelo major, o major pelo... Que tipo de exército de bagunça vai virar isso? Isso tudo bem que dá até para entender. O que não dá para entender é o judiciário se metendo nas lides castrenses, querendo conceder liminares, mandato de segurança para pessoas que não têm a menor condição. Teve agora um recente, um major que fez a carreira de cadete, não sei o que lá, tenente, homem, e virou mulher como major. Virou mulher. E aí? É lógico que o exército tentou fazer o que era certo. Vamos reformá-lo, manda para casa com os proventos do posto dele, como se tivesse adquirido algum tipo de problema de saúde. E vai para casa, cuidar da vida dele, fazer uma nova carreira que aceitem isso. Tipo costureira, fazedor de crochê, qualquer carreira, qualquer coisa dedicada às mulheres. O exército tem mulheres dentro do corpo do exército, mas cada macaco no seu galho. Mulher combatente, ainda não. E os países que tentaram fazer isso se arrependeram. Tiveram uma série de problemas psicológicos, físicos, etc., com as mulheres que se meteram em combate. Tolo é aquele que não aprende com a própria experiência. Então, eu vou dar uma resposta aqui para essas minhas queridas amigas do grupo de estudos. Olha, queridas, não é possível, não é adequado e não vai transformar o exército melhor com a adoção deste segmento homossexual ou esse elemento desprovido de condições físicas adequadas. Pedimos, então, que o exército não tolere intromissão de judiciário nas suas lides internas para poder se preservar. E já tolerou muito, já acatou muita besteira, já acatou absurdos. Não, porque esse concurso, o exército não é um balcão de empregos como tantos por aí. O exército é uma instituição em que uma pessoa lá se compromete publicamente em morrer pela pátria. E será que essas pessoas psicologicamente estão prontas para isso? Tem tantos homens machões, fortes, bonitos, etc., que na hora de morrer realmente
se arrega, imagina uma pessoa tão fragilizada, já com tantos problemas psicológicos, sociais, porque uma transformação de sexo não é uma coisa simples. Por mais tendência, por mais que se sinta, a alma dessa pessoa, nada de errado, mas o corpo se ressente. É uma coisa muito séria, muito complexa. Então, o primeiro quadrinho dessa nossa relação de hoje é concluir dizendo que cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Então, que o judiciário não interfira, porque está contribuindo para que a gente tenha um exército pior e mais fraco. E já é mais fraco na hora que aceita e define e obedece essas ordens judiciais espúrias. Então, esse é o primeiro caso em relação ao nosso querido Exército Brasileiro, que por acaso é o 10º maior do mundo e, segundo as más línguas, um dos melhores em termos pessoais e profissionais. E não queremos acabar não sendo tão bons, né? Não queremos que seja piorado o que já é bom. Então, está aqui o nosso primeiro tema. O segundo tema, eu até tinha separado aqui, uma coisa muito interessante. Eu não gosto muito não, mas eu tenho uns camaradas que escrevem muito bem, que são muito inteligentes. Eu tenho aqui um Jorge Serrão, do Alerta Total, um pedacinho só que eu selecionei aqui. Nós temos acompanhado centenas de postagens e coisas sérias, nada de bobagem, nada de brincadeira, de patotagem, de fake news. Esse senhor que eu não conheço disse: a crise institucional brasileira atinge um nível insuportável e gravíssimo. Concordo com ele. A dúvida ainda é sobre a elasticidade da famosa corda, que para alguns já rompeu. Essa colocação da corda foi feita pelo atual presidente do Supremo Tribunal Militar, um general, um camarada tranquilo, educado, meu amigo, companheiro da minha turma de Academia Militar, curitibano, gente da melhor qualidade, que delicadamente fez essa comparação. A corda está sendo esticada e vamos ver até que ponto ela até que ponto vai aguentar sem se romper. A cada instante se reduz o limite para uma ruptura efetiva e explícita. O regime do crime institucionalizado em bases sólidas, porém dá sinais de desespero, pois começa a exagerar nas doses de suas maldades. Qual é uma dose de suas maldades, por exemplo? O presidente da República, junto com seu apoio jurídico, sabiamente pediu impeachment de um membro do STF. O STF se arvorou a tomar atitudes policiais. Imaginem, o STF passou a acusar, coisa que caberia à promotoria pública, passou a acusar. Nesse caso deles, né, a Procuradoria-Geral da República, PGR, acusou sem nenhuma avaliação, sem nenhuma coisa prévia, mandou prender. Roberto Jefferson é um exemplo mais recente, vivo disso, entre Daniel da Silveira. E outra coisa, quem é a vítima das acusações é o próprio STF. Então, ele mesmo está punindo alguém que ele não ouve. Quer dizer, está punindo, está julgando e vai condenar tudo por conta do STF. Isso aí é totalmente distorcido, chega a se constituir crime se for avaliado à luz da Constituição e dos dispositivos legais. No entanto, esse pedido de impeachment que foi feito ao Congresso foi exatamente por conta dessa aberração total e absurda, que se constitui, de certa forma, num processo ditatorial, né? O ditador, ou o rei, né? Aquele cidadão cheio de poder, você falou que eu sou baixinho e gordinho, vou decapitar você amanhã de manhã ao meio-dia, pode levar para matar. Coisa desse tipo aconteceu na Idade Média. E aqui estamos voltando nessa mesma ideia feudal. A bem dizer que as roupas dos nossos togados do STF se lembram muito da Inquisição, né? Uma coisa muito interessante. Acho que eles leram o livro da Inquisição e resolveram transformar aquela estupidez católica em algo moderno, hediondo, mas moderno.
Então, esse é o quadro que nós estamos vendo aqui, que nós achamos que entrou na loucura total. Crime institucionalizado, hegemônico, aparentemente com bases sólidas, porém dá sinais de desespero. Isso que eu falei. O abuso de poder, olha só que legal, covardia e opressão fogem do controle da bandidagem organizada. Olha que absurdo. A rapidez com que o Supremo Tribunal Federal e outros dispositivos judiciários têm respondido às questões propostas por partidos de esquerda políticos ou estruturas que deponham contra o presidente da República, ou pedidos que venham a dificultar a governabilidade do país, ou pedidos que agridam o presidente, a família, os amigos, qualquer um ligado a ele, como o caso de Roberto Jefferson e outros tantos, Daniel da Silveira, etc. Então, isso aí vem acontecendo com uma frequência insuportável, puro revanchismo, pura, como diz aqui, expressão de maldades, abuso de poder, covardia e opressão. Os membros do estamento burocrático apostam na baixa capacidade de reação do povo e dos adversários ou inimigos políticos. Essa avaliação, que pode ser equivocada, carrega o risco de explosão social. É o que eu acho. Estão falando aí horrores do 7 de setembro, que vão acontecer, que vão fazer, que os índios vão jogar flecha no Bolsonaro, ou flecha no STF, ou flecha neles mesmos. Esse país é o país das distorções brutais. Tudo isso é culpa de paternalismo, tudo isso é culpa de bondade, que inclusive o governo atual também, de certa forma, manteve. Eu particularmente, devo estar errado, porque a maioria não concorda. Eu sou um eterno voto vencido nessa questão. Mas eu achava que não deveria se dar essas benesses sem nenhum retorno para quem dá. A nação, o Estado, vira uma grande vaca gorda, com milhões de tetas. E não vou falar dos pendurados oficiais e que despreparados, por exemplo, no judiciário ou no Congresso, que se alimentam das tetas mais gordas, as maiores tetas da República são destinadas a esses dois segmentos, que são menores e que consomem uma maior parte, abrem a boca para falar do INSS, do quantidade de despesa da Previdência, mas caramba, vê o que é oferecido de benesses esses dois segmentos. Vê o valor do salário de um ministro do Executivo e de um ministro do Supremo Tribunal, ou do Tribunal Superior Eleitoral, ou do TJ, ou desembargador, ou até de muitos juízes. Um juiz de primeira instância ganha mais do que um ministro, não raras vezes, não só de salário, como das benesses. Inclusive, recentemente, tem uma coisa aqui que eu achei surpreendente, muito interessante, no qual está havendo uma nova lei da magistratura. O projeto da nova lei orgânica da magistratura nacional cria, por exemplo, auxílio de educação para filhos de juiz com até 24 anos, juízes, embargadores e ministros da Judiciário. Por falar em auxílio de educação, por exemplo, eu particularmente considero um absurdo. As soluções para esse país são simples. Eu não entendo como é que os governantes não se acordam e não tomam as disposições necessárias. Quer ver um absurdo? Nós importamos uma porcaria cubana chamada médicos cubanos por conta do porcaria do Lula. Tudo bem, porcaria com porcaria se completa. Mas olha só, o que rolou? Os caras vieram para cá sem fazer concurso, sem fazer nenhuma avaliação médica, fizeram horrores por aí, não sabiam falar português, não sabiam, passaram aí 4 anos de Lula ou mais fazendo atrocidades por aí. É claro, tem sempre um cara legal, um cara bom, um cara isso, um cara aquilo, mas o grosso... E outra coisa, dentro de um regime canalha, porque se pagava, digamos, $5.000 para cada um por mês, 4 ia para Cuba, 1 ficava com os caras. Que realmente, para os salários de Cuba, era uma grana enorme, mas era mentira, porque eles recebiam uma pequena fração do que era pago. Bom, no entanto,
nós mantemos milhões de jovens fazendo faculdades públicas que são sustentadas por todos nós brasileiros. Quando eu compro um pão antigamente era 10 centavos, né? Agora está quase R$1. Quando eu compro um pão, que hoje é 50 centavos cada um, no barato, né, que daria, são uns 500 gramas, R$5, o quilo R$10. Eu estou pagando imposto para isso, para manter esses caras na faculdade fazendo orgias, bagunças. Por que esses médicos, dentistas, etc., não pagam ao governo por 5 anos de trabalho após formados pela faculdade pública? Por exemplo, nós não temos deficiência de médicos na Cabeça do Cachorro, em Pacaraima, em Traíra, no Nordeste. Por que esses jovens médicos não vão fazer o seu estágio médico de 1 ano, primeiro e depois mais 4 de serviço? Vão receber salário, não vai ser de graça não. Salário, todos eles, mas vão trabalhar aonde o governo determinar que eles vão trabalhar. E pela avaliação, se ele não tiver uma avaliação positiva, exatamente como o Exército faz, vocês sabiam disso? O garoto que entra no colégio militar, ou entra na escola preparatória e depois vai para a AMAN, ele não sai oficial do Exército, não. Ele sai aspirante oficial do Exército, aspirante. Ele faz o curso, é aprovado e passa, então, em avaliação por 1 ano. 1 ano. Aí eu fico revoltadíssimo quando vem falar alguma coisa do Exército, que é a instituição menos corporativista, que joga mais pesado com o seu pessoal. Ah, porque o Exército passa a mão por cima, não passa a mão por cima nem na mãe dele. E joga pesado com todo mundo. Ah, porque o juiz roubou o prédio todo do Ministério do Trabalho em São Paulo, ele vai ser punido. Olha, seu juiz, o senhor roubou muito, o senhor vai passar para a reserva, o senhor agora vai ser aposentado, com seu salário integral. O Exército perde, o cara, se fizer 2 anos de condenação, ele perde tudo, perde o posto, perde a honra, perde a cara, perde tudo. Perde tudo. É a instituição que joga mais pesado com seus integrantes, que além de terem todas as leis civis em cima dele, tem todas as leis militares. Só lembrando, já falei uma vez, o artigo número 1 do Regulamento Disciplinar do Exército é faltar com a verdade, falta grave. Pô, vou fazer isso no Congresso, então está todo mundo preso no dia seguinte. No Judiciário, então, os advogados não sobrevivem nenhum. Bom, então, o que eu estou dizendo para vocês é que nós estamos vivendo uma época e uma situação de profundo desastre técnico, socioeconômico, etc., em função dessas benesses que são concedidas sem nenhum parâmetro. Vamos dobrar o Bolsa Família. Quantas fraudes já foram apuradas no Bolsa Família e quantos ainda tem por apurar e que foi pago? Quantos foram presos por terem fraudado o Bolsa Família? Quantos foram presos ou devolveram o dinheiro que fraudaram esses abonos emergenciais? Não pense que esse dinheiro é chegar na Casa da Moeda e fabricar dinheiro, não. Isso tem um preço político, econômico violento. Isso aí é inflação. Isso aí é dinheiro circulando, é dólar alto, é um monte de problema para o país. Um monte de problema para o país. Outra coisa, falar mal de Bolsonaro tem brincadeira. Eu acho que isso é Olha, o que Bolsonaro demonstrou de comportamento, para mim, até incorreto, em termos de tolerância. A minha corda já arrebentou há muito tempo, e a dele ainda não. E se vai arrebentar algum dia, eu não sei. Mas o que esse cidadão brasileiro, patriota, conservador, não corrupto já aguentou, é impressionante. Todo dia acendo uma vela para ele. Não vou dizer para quê. Quem sabe se é para a corda arrebentar. Porque realmente o absurdo que está se vivenciando hoje de respeito, como diria a vovó, né, de depautério, de vergonha, o que estão fazendo com o presidente e sua equipe é algo inimaginável. Inimaginável. Estão atrasando o país por pura maldade, por pura peçonhenta, por pura covardia, por pura falta de em cima do presidente, mãos e pés atados sobre qualquer medida que ele quer fazer.
Por falar em medida que ia fazer, eu tenho certeza que nem Bolsonaro, nem ninguém do governo vai jamais ouvir essas minhas gravações de desabafo aqui que eu faço para meus amigos muito próximos. Mas adoraria que ele ouvisse essa aqui. Querido presidente, esta nova Código Brasileiro de Trânsito, que foi colocado em vigor em 12 de abril de 2021 agora, tem um item que é uma excrescência. Vocês não podem fazer coisa de primeiro mundo num sistema de quarto mundo. Vou contar por quê. Detran, vou falar do Rio de Janeiro, algo extremamente corrupto, incapaz, incompetente, que nunca produziu nada de bom para ninguém. Mas está tudo bem, está lá. Detran é a expressão máxima da canalice administrativa estadual, entre outras, tantos que os governadores andam presos por aí. Sabe o que estão fazendo? Existe no Código Brasileiro de Trânsito, esse mesmo que foi modificado profundamente agora, com muitas coisas boas, tem um item que diz assim, para você emplacar seu carro anualmente tem que pagar as multas. Só tem um detalhe, com isso você não tem tempo de recorrer das multas. Você sabe por quê? Porque o Detran fala, você tem que receber, o código, tem que receber uma multa em 30 dias após a transgressão, a infração. Está recebendo 2 anos depois. E não tem AR, não tem nenhum documento que comprove que você recebeu 2 anos depois. Aí você quer recorrer numa multa indevida, ou produzida por terceiro, e você não tem nenhuma chance. E o governo arrecadador, canalha, que nunca é satisfeito de arrecadar mais, ele te cobra a vistoria que não é feita, te cobra R$ 65 pelo verdinho, que é o papelzinho verde, e quer que você pague multas que você não fez, como aqui em Guapi. Canalice, o tal DER, aqui uma empresa tão corrupta quanto o Detran, DER tem um sinal que só ficava verde, ele não ficava vermelho e amarelo. Todo mundo passava no verde, e ele multava todo mundo. Milhares, foram 25 mil multas. Vê se alguém retirou essas multas do cadastro de cada um. E isso aí só leva a população e as pessoas ao sentimento de total abandono, de falta de ordem, de desordem, e porque não há recurso, a justiça não resolve nada, porque se vai entrar, ela vai dizer que estava certo, como já aconteceu. Absurdos, absurdos. A lei diz assim, se você está em recurso contra uma multa, seu carro não pode ser apreendido por conta disso. O carro é apreendido e a justiça disse que estava certo. Como se desconhecesse totalmente, aconteceu ao vivo e a cores, ninguém me contou. Então, absurdos que estão totalmente torpedeando totalmente a confiança de cada um de nós, do povo, nas instituições. Isso precisa ser feito. E é por isso que muitos de nós queremos que a corda arrebente logo, para ter uma esperança de botar a casa em ordem. E todos esses absurdos, todas essas agressões, todas essas ignorâncias, todos esses depautérios sejam corrigidos e possamos ter um país que seja respeitável. Você sabe o que é certo, o que é errado. Atualmente o que é certo não é certo, o que é errado não é errado. Como é que se vive com uma coisa dessa? Senhoras e senhores, até a semana que vem, se Deus quiser, eu vou tentar ter menos notícias dessa natureza. Muito obrigado, até lá. Nós somos da pátria guarda, fiéis soldados, por ela amamos, das cores